Na sua opinião, quem é o mais forte da Marvel? Eu não sei. O universo Marvel é gigantesco, com centenas de super-heróis e tipos de poder completamente diferentes. E, para ser sincero, eu nem sou fã da Marvel, então eu realmente não sei. Então tá, na sua opinião, quem é o mais interessante? O mais interessante talvez seja o Homem de Ferro, Tony Stark. Então ele é o que mais te impressiona? Não, o Tony é o mais interessante, mas o que mais me impressiona é o Homem-Aranha. Homem-Aranha, o lobo solitário da Marvel. Bem-vindo ao Verdades Não Ditas, onde começam as histórias que ficam. O Homem-Aranha apareceu pela primeira vez em Amazing Fantasy número 15, publicado em agosto de 1962. E ele virou um fenômeno imediatamente, estampou jornais e se tornou um dos personagens mais amados da Marvel Comics. Diferente dos heróis perfeitos, moldados como arquétipos ideais na DC Comics, os heróis da Marvel costumam ter origens mais diversas e um peso mais humano, mais cotidiano. Depois de muitos ícones clássicos, o lendário escritor Stan Lee teve a ideia de um super-herói adolescente. Ele passou essa ideia para o artista Steve Ditko, e já nos primeiros traços do Homem-Aranha, dava para sentir algo muito claro: ressentimento e solidão. Peter Parker é um garoto frágil e tímido, vivendo num canto de Nova York com o tio Ben e a tia May. Os pais dele morreram num acidente quando ele era muito pequeno. Uma vida que nunca foi fácil, somada a perdas cedo demais, moldou o Peter como alguém retraído e na defensiva. Um garoto que às vezes parecia fraco por fora e que por dentro se sentia ainda mais sozinho. Peter é dedicado e gosta de ler. Desde cedo, mostra uma inteligência real. Ele estuda na Midtown High School, mas o Peter não tem muitos amigos, e ele é constantemente intimidado por garotos maiores e maldosos. Por que eles intimidam o Peter? Porque ele é quieto? Porque é gentil? Porque é diferente? Porque eles gostam da sensação de colocar medo em alguém mais frágil? Ou talvez seja ainda mais simples: eles querem provar a própria força, esmagando alguém que não revida. O que torna os personagens da Marvel tão interessantes é que eles sempre carregam o ar do seu tempo. Os desenhistas da Marvel retratavam uma miniatura da sociedade americana daquela época. Cantos obscuros, gangues escolares, delinquentes adolescentes, pessoas frágeis sendo pisadas. E o magnetismo do Homem-Aranha começou ali, nesses primeiros traços, porque às vezes o leitor enxergava a própria vida dentro da história. O molde do Homem-Aranha é diferente de muitas outras narrativas de super-herói. Não é só espetáculo, não é só batalha por ideais grandiosos. Também é feito de coisas dolorosamente humanas, conflitos internos, rachaduras silenciosas e uma compaixão escondida por baixo. Peter Parker carrega um peso de culpa pela morte do tio Ben, porque houve um momento em que ele deixou um criminoso escapar depois de um assalto, e aquele mesmo homem, mais tarde, tirou a vida de quem o criou. Ao contrário de muitos heróis, depois de noites enfrentando criminosos, sobrevivendo a tragédias e derrubando gangues perigosas, o Homem-Aranha volta para a vida de um estudante esforçado. E mais tarde, ele vira um fotógrafo mal pago, ganhando quase nada por tirar fotos do próprio alter ego, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um dos poucos heróis da Marvel que esconde a verdadeira identidade por trás de uma máscara. As pessoas só conhecem o Homem-Aranha, corajoso, forte, quase lendário à noite, mas não conhecem a pessoa por trás disso, Peter Parker, silencioso, comum e profundamente humano. Para vender jornal, a redação onde o Peter trabalha mancha a imagem do Homem-Aranha. Transformam ele em um causador de confusão, alguém que a polícia deve vigiar. E o Peter não tem escolha a não ser continuar tirando fotos que alimentam essa narrativa, só para ganhar o suficiente e cuidar de uma tia May já idosa. O destino do Peter Parker e do Homem-Aranha é cercado por injustiças e tragédias. E o que vira a marca registrada do Homem-Aranha no fim é sempre a guerra dentro dele. Peter não tem muitos amigos, e no fim, ele ainda perde o melhor amigo, Harry Osborn, depois de enfrentar o Duende Verde, que também é o pai do Harry. E houve momentos em que Peter precisou abrir mão da garota que mais amava, porque a responsabilidade que vem com o poder não deixa uma saída limpa, nem sem dor. Peter é assim, e talvez ele sempre seja assim, porque quanto maior o poder,
maior a responsabilidade. As pessoas dizem que o destino do Homem-Aranha, desde o começo, sempre foi o de um lobo solitário. Em 1963, quando a Marvel começou a construir um universo compartilhado e formou os Avengers, o Homem-Aranha ficou de fora. Não porque ele não fosse suficiente, mas porque esse personagem sempre foi escrito como alguém que precisa se virar sozinho. E tudo bem, o Homem-Aranha continua lutando todas as noites, sozinho e corajoso. Ele é um dos raros personagens da Marvel que esconde a própria identidade e só é conhecido pelo mundo através de uma máscara. Ao longo de muitas mudanças, o Homem-Aranha já lutou lado a lado com o Fantastic Four, o Quarteto Fantástico, com os Avengers, com os New Avengers e até com os X-Men. Mas a essência solitária nunca saiu dele. O Homem-Aranha sempre teve o próprio caminho. Depois de crises e turbulências nos anos 90, a Marvel teve que vender os direitos cinematográficos do Homem-Aranha para a Sony, por um valor frequentemente citado como algo em torno de 10 milhões de dólares. Mais uma vez, o Homem-Aranha teve que lutar em outro lugar, longe dos seus irmãos super-heróis, como uma forma de trazer dinheiro e manter o navio chamado Marvel de pé. Só quando a Marvel Studios e a Sony chegaram a acordos de parceria é que o Homem-Aranha pôde voltar para casa em um novo capítulo. E Spider-Man Homecoming, 2017, é o marco mais lembrado dessa volta. O Homem-Aranha é amado não só pelas dificuldades que carrega, mas pela firmeza de alguém que cresceu, de herói adolescente para um adulto capaz de aguentar o peso. O Homem-Aranha pode ser odiado, pode lutar na solidão, pode ter que abrir mão, com amargura, da pessoa que ama, mas ele nunca vai abandonar os próprios ideais. E é por isso que ele continua sendo um dos personagens mais marcantes da Marvel. Ser um homem de verdade, às vezes, não é vestir um terno elegante. E também não é ter dinheiro, fama ou relações que façam os outros te admirarem. Ser um homem de verdade, às vezes, é simplesmente viver como o Homem-Aranha viveu. Carregar tudo sozinho, seguir em silêncio, sem fazer cena, sem reclamar, sem culpar ninguém. Porque ser homem, às vezes, também significa aceitar virar um lobo solitário, sem aplausos, sem precisar ser compreendido. Só não deixar você mesmo desabar. Muitas vezes as pessoas esperam que você seja forte, então você não tem o direito de ser fraco. Esperam que você seja firme, então você não tem o direito de hesitar. Esperam que você seja o apoio, então você não tem o direito de cair. E quando tudo desmorona, trabalho, amor, família, honra, mesmo assim você tem que engolir as lágrimas, se levantar, sacudir a poeira e continuar andando. Ninguém pergunta se você está bem. Só querem que você não atrapalhe ninguém. É uma verdade dura que muitos homens adultos já provaram, uma vez ou por uma vida inteira. Como o Homem-Aranha, um jovem forçado a encarar perdas impossíveis de imaginar. Ele perde o tio Ben, quem lhe ensinou a maior lição. Ele perde a confiança da sociedade, quando até pessoas próximas podem virar as costas. Ele perde uma vida normal, como se fosse óbvio que ele é quem tem que se sacrificar. E ainda assim, Peter Parker escolhe continuar lutando. Não porque ele não sinta dor, mas porque ele entende. Existem dores que são necessárias para crescer. Existem feridas que nunca fecham, mas endurecem o coração. Existe uma solidão que você precisa aprender a carregar. Você não pode sempre esperar alguém chegar e apagar isso. Um homem de verdade não tem medo de fracassar, não tem medo de cair, não tem medo das palavras cruéis do mundo. O único medo é virar inútil, abandonar os próprios ideais no meio do caminho. Viver como Homem-Aranha é aceitar que, às vezes, as pessoas nunca vão entender por que você faz o que faz. Aceitar que ninguém talvez jamais saiba o que você sacrificou. Aceitar até ver a pessoa que você ama ir embora e, ainda assim, sorrir e desejar felicidade. Porque, às vezes, você entende que amor de verdade não é segurar. É saber soltar quando precisa. É colocar a segurança e a felicidade do outro acima do seu próprio coração. Como o Homem-Aranha fez. Você pode lutar para ficar com ela até o fim, mas se ela realmente quiser ir embora, deixe ir. Tá tudo bem. Siga em frente. Se a sua firmeza continua, se a sua vontade continua, então o seu futuro continua.
Viver como um lobo solitário não significa ser sempre frio, calado e não precisar de ninguém. Significa aprender a ficar sozinho no deserto, sem cair no desespero. Significa curar feridas que você nunca conta pra ninguém. Significa que, quando o mundo inteiro vira as costas, você ainda acredita que está indo na direção certa. Significa que, não importa o que digam, o seu coração não apodrece. Um homem de verdade é quem encara a escuridão dentro de si, sem fugir, sem fingir que não existe. Alguém que consegue dizer: eu errei, eu doí, eu quis desistir, mas mesmo assim eu não escolhi abandonar. O Homem-Aranha não é perfeito. Peter Parker é ainda menos perfeito. E é justamente essa imperfeição que faz as pessoas se reconhecerem nele. Ele não é um Deus lá em cima. Ele é uma pessoa comum no meio da vida, como nós. Ele ama, ele sofre, ele sente medo. Mas mesmo assim, ele escolhe agir. Ele continua se balançando pela cidade com fome, com o coração em pedaços, enquanto o mundo inteiro o entende errado. E é isso que faz dele um símbolo. Não porque ele nunca cai, mas porque ele cai, e mesmo assim se levanta. E talvez todos nós já tenhamos estado aí. Nós fracassamos. Nós perdemos o que achávamos que seria nosso para sempre. Nós passamos noites em claro e nos perguntamos: será que eu escolhi o caminho errado? Se eu não tivesse forçado tanto, doeria menos agora? Mas então a gente entende. Ser homem não significa ter sempre o direito de escolher o caminho mais fácil. Tem momentos em que você precisa cerrar os dentes e fazer mesmo assim, mesmo que isso te custe. Tem momentos em que você ainda precisa sorrir, mesmo quando por dentro está gritando. Tem horas em que você precisa segurar, sozinho, um mundo que está desabando, porque talvez não exista mais ninguém para fazer isso no seu lugar. Nem todo mundo tem coragem de viver como o Homem-Aranha, mas eu acredito que em todo homem vivido existe pelo menos um pedaço da sombra do Peter Parker. São sacrifícios silenciosos que ninguém vê, noites de solidão que ninguém sabe, esforços que ninguém reconhece e fracassos dos quais você precisa se levantar sozinho. E existe também uma fé pequena, guardada no peito, de que se você continuar firme, um dia algo bom vai chegar. Não precisa ser brilhante, só precisa ser o bastante para você saber que tudo que você atravessou não foi em vão. Ser homem de verdade não é viver sem errar, é ter coragem de encarar os próprios erros. Não é nunca sentir fraqueza, é saber quando você precisa ser forte. Não é nunca estar sozinho, é aprender a se levantar dentro da solidão. Como o Homem-Aranha, ele não luta por glória, ele luta porque não consegue fingir que não viu quando alguém precisa de ajuda. Ser homem de verdade é viver assim, persistente em silêncio, sem espetáculo, sem precisar ser aplaudido. Só chegar à noite, olhar no espelho e dizer para si mesmo: eu fiz a coisa certa, eu não desisti, e eu continuo sendo eu. Se um dia alguém me perguntar o que é ser homem, talvez eu não comece falando de sucesso. Talvez eu nem fale de dinheiro ou conquistas. Eu só apontaria para o Homem-Aranha e diria: é esse tipo de homem que eu quero me tornar. Um homem que sabe amar, sabe doer, sabe falhar, mas nunca se pede de si mesmo. Um homem que não vive para ser lembrado, mas vive por um ideal, mesmo que ninguém o lembre. Um homem de verdade, silencioso, solitário, mas indomável. Porque no fim das contas, você não precisa se balançar pelos céus de Nova York, nem enfrentar supervilões para ser um herói. Na vida real, existem homens vivendo como o Homem-Aranha todos os dias. Ninguém sabe o nome, ninguém lembra o rosto, mas dia após dia eles continuam carregando o mundo nas costas. Pode ser um pai trabalhando como servente de obra, debaixo do sol, carregando massa com as mãos gastas, e ainda assim chegando em casa sorrindo para comprar um doce para o filho, mesmo quando a carteira tem só algumas moedas. Pode ser um motorista virando à noite para mandar dinheiro para casa e pagar o tratamento da mãe. Pode ser o estudante que estuda e trabalha em 2 ou 3 empregos só para aliviar o peso para os pais. Pode ser um marido que ficou desempregado, mas sai de casa toda manhã fingindo que vai trabalhar para a esposa e os filhos não se preocuparem. Homens que nunca receberam aplausos,
e ainda assim nunca reclamaram. Se o Homem-Aranha é símbolo de responsabilidade e sacrifício, então esses homens comuns lá fora são a versão mais real disso. Eles não salvam o mundo, mas impedem que uma casa desmorone. Eles não param criminosos, mas protegem quem amam das tempestades. Eles não têm armadura, mas se colocam na frente das facas da vida com o próprio corpo. E toda vez que falham, eles remendam a própria fé, se levantam e continuam. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça. Então, se hoje você está se sentindo sozinho, se parece que o mundo virou as costas para você, se você está carregando uma dor que ninguém sabe, não culpe a vida. Não desabe, porque esse pode ser exatamente o momento em que a parte mais forte dentro de você está aparecendo com mais clareza. E como a frase gravada no coração do Peter Parker, quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Obrigado por ficar até o final do episódio de hoje. E agora eu me despeço. Até a próxima!